Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui dividir a palavra do nosso bom Deus, tá? Ganhei mais um inscrito, né? Não sei quem é, mas Jesus sabe, né? Deus abençoe você, tá? Você que é inscrito nesse canal, deixa lá o seu joinha. Se você ainda não é, eu peço por gentileza, se inscreva, né? Vamos fazer cumprir o que está escrito em Marcos 16:15, tá bom? Fique no caminho certo é o título da nossa meditação. É uma palavra que eu até preguei em uma reunião que eu fiz, que infelizmente, meu amigo e minha amiga, tem muitas pessoas que estão se desviando do caminho certo para trilhar o caminho errado, né? Infelizmente, nós estamos vivendo tempos em que muitas pessoas elas estão decidindo abandonar o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da retidão, né? Para escolher, vamos assim dizer, o caminho mais fácil. E às vezes até existem igrejas, né, que apresentam esse caminho, o caminho mais fácil. Infelizmente, existem pregadores que estão apresentando o caminho mais fácil para a pessoa e estão apresentando a porta, vamos assim dizer, a porta larga, né? Onde falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Infelizmente, a gente está vendo muito acontecer isso, tá? Claro que é maravilhoso quando a gente ouve uma palavra de bênção, quando a gente ouve uma palavra que levanta a nossa fé, ergue a nossa fé, né? É legal quando a gente ouve uma palavra, né, que Deus vai nos abençoar, mas que Deus vai fazer a obra. É legal a gente ouvir isso. Mas muitos estão se esquecendo que a palavra de Deus não é só isso. Às vezes tem pessoas que elas estão no pecado, estão no caminho errado, estão fazendo tudo aquilo que Deus, vamos assim dizer, não se agrada. E essas pessoas estão achando pregadores que estão ouvindo o que ela quer ouvir, né? Que estão deixando ela confortável em seu pecado. E aonde a pessoa ela fica cada vez mais afundada no pecado, no erro, porque ela encontra pregadores, entre aspas, falsos profetas, que vão falar aquilo que ela quer ouvir, sabe? Eu, como pregador, toda a glória seja dada a honra a Deus, mas eu não tenho que falar aquilo que eu quero falar para você. Eu tenho que falar aquilo que Deus me manda falar para você. Entenda, toda a palavra de Deus é maravilhosa. Seja a palavra de bênção, seja a palavra de exortação, de correção, né? Toda a palavra de Deus é maravilhosa. Mas tem muitos que estão se esquecendo que Deus é justiça. Além de Deus ser amor, Deus também é justiça. Deus é misericordioso, mas também Deus, Ele é justo, né? E às vezes a pessoa, ela tem deixado o caminho certo para ir para o caminho errado, né? Aí estão achando aí esses tipos de pregadores que estão deixando ela confortável no caminho errado. Meu amigo e minha amiga, se você é uma pessoa de Deus, fique aonde Deus está falando para você ficar. A porta, ela não enlargueceu. A porta, ela ainda continua
estreita. A porta ela não entrou em reformas. E o caminho mais fácil nunca é o caminho de Deus. Jesus diz em Mateus 7,13 que a porta ela é estreita e largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos estão indo por esse caminho porque não querem ficar no caminho difícil. Estão preferindo o caminho errado, o caminho da facilidade. Só que, infelizmente, esse caminho é o caminho que conduz à perdição. Infelizmente, tem pessoas que elas estão parando no meio do caminho, estão começando a aceitar o pecado novamente, começando a aceitar o caminho errado novamente, aquilo que não fazia voltaram a fazer, estão achando igrejas que concordam com isso. Cuidado, meu amigo e minha amiga, cuidado, permaneça no caminho certo, porque é esse caminho que vai nos levar à salvação eterna. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 4,10, a Bíblia fala de um homem chamado Demas, que era companheiro do apóstolo Paulo de obra, Era alguém que fazia a obra junto com o apóstolo Paulo e de repente deixou o caminho certo para ir pelo caminho errado, amando as coisas desse mundo. É o que a Bíblia diz, lá em 1 Timóteo 4,10 diz assim, porque Demas me abandonou amando a este mundo. Na Bíblia mais antiga está amando a este século e foi para Tessalônica. Então, a Bíblia diz de um homem chamado Demas, que era companheiro de Paulo de obra, companheiro de trabalho. De repente se iludiu com as coisas desse mundo e deixou o caminho certo. E hoje tem muita gente fazendo isso. Estão deixando de servir a Deus, deixando a verdadeira caminhada da fé, estão aí indo pelo caminho errado. Que você não seja essa pessoa. Fique na posição que Deus mandou você ficar. Fique aonde Deus Ele quer que você fique. O caminho de Cristo, a gente sabe que não é um caminho fácil. Mas Jesus também falou que esse caminho não seria fácil. Esse caminho seria um caminho de pedras, um caminho tortuoso. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, eu já tenho um vídeo até falando sobre isso, aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e negue a si mesmo. Infelizmente, tem pessoas que estão deixando a cruz. O que é a cruz? É a renúncia, o preço que a gente paga por servir a Deus. As lutas que a gente enfrenta, as coisas erradas que a gente renuncia, muitas das vezes as perseguições. Esse é o caminho de Cristo. É um caminho de vitória, sim. Com certeza, quem serve a Deus sempre vai ter vitória, tanto nessa vida quanto a vida eterna. Mas também é um caminho difícil. E muitas pessoas não estão querendo esse caminho. Estão preferindo aí ir pelo caminho largo, espaçoso, o caminho do conforto, que o pecado é aceito. Não faça isso, meu amigo e minha amiga. Não faça isso, tá? A Bíblia conta a história de um homem chamado Geazi, que ele era obreiro do profeta Eliseu. Está lá em 2 Reis 5, é o versículo 27. Mas para você entender a história toda,
quem foi Gease? Gease foi o auxiliar do Eliseu, foi o obreiro do Eliseu. E em 2 Reis 5 fala sobre a cura de um general da Síria chamado Naamã, que ele ficou sabendo do profeta Eliseu e foi até o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu ordenou, através de Gease, que Naamã mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. Naamã ele deu uma relutada, mas obedeceu. E o Naamã foi curado, mergulhou, cumpriu, mergulhou lá as 7 vezes, foi curado, foi livre da lepra. E o Naamã ele ficou grato, A gente sabe que quando uma pessoa, alguém fez algo na vida dela, ela quer fazer de tudo para poder agradar, Ela quer ser grata, ela quer aquilo que às vezes é pouco, ela quer oferecer, quer dividir. Então o Naamã, ele era um homem de alta posição e ele ficou tão grato por aquilo que o profeta Eliseu havia feito, através de Deus, através dele, que o Naamã queria oferecer para o Eliseu coisas materiais. Aí o Eliseu rejeitou, Eliseu falou, não quero. E o Gease, que era o seu obreiro, o seu auxiliar, Amilcar, eu até creio dessa maneira, que o Gease estava sendo preparado para ser o sucessor de Eliseu. Eu creio, não estou falando nenhuma heresia não, tá? Eu sei que isso não está na Bíblia, mas eu acredito que o Gease era para ele ter sido o próximo profeta, porque foi o que aconteceu com Eliseu, Eliseu foi o obreiro de Elias, sucessor de Elias, que se tornou o profeta no lugar do Elias. Elias foi arrebatado, levado ao céu, e o Eliseu ficou no seu lugar. Então, eu acredito que o Gease também, se ele tivesse ficado firme no caminho, ele teria alcançado a posição de profeta também no lugar de Eliseu. Eu creio dessa forma, tá? Só que, vamos assim dizer, o Gease ele se corrompeu. Ele viu que o Eliseu não aceitou os bens que o Naamã ofereceu, o Gease, vamos falar no português claro, ele cresceu o olho, Cresceu o olho e esperou Eliseu virar as costas e correu atrás de Naamã. E quando ele encontrou Naamã no caminho, ele mentiu, Ele usou do nome do Eliseu, falou, o meu senhor está precisando de algumas coisas, vieram umas visitas lá e o meu senhor mandou pedir alguma coisa para o senhor. No caso, Gease falando para o Naamã. E o Naamã acreditou na conversa do Gease. Naamã era uma pessoa grata a Eliseu. Falou para o Gease, pega o que você quer e o que você precisa e leva. E o Gease não pensou 2 vezes, fez isso, Só que quando ele chegou à presença do profeta Eliseu, Eliseu falou para ele, Gease, aonde você estava? O Gease ainda usou mais uma mentira, Falou, não, eu estava aqui, eu não fui para lugar nenhum, não. Aí o Eliseu falou, olha, o meu espírito estava junto com você, eu fui com você em espírito, meu coração estava com você. Agora, por que você fez isso, ô Gease? A lepra que estava em Naamã vai pegar em você e na tua descendência. Está lá no versículo 27 de 2 Reis 5, tá? Aí quando o Eliseu, o Gease saiu da presença do Eliseu, ele já saiu leproso. Ou seja, se perdeu no meio do caminho. Deixou o caminho certo de um homem de Deus para ir pelo caminho errado, o espírito de ganância. Sabe, meu amigo e minha amiga, hoje é uma das coisas que tem acontecido. Quantas pessoas que têm trocado a salvação dela por uma noite de prazer com outra mulher, o homem que é casado.
Quantas pessoas que têm trocado a salvação dela por uma mentira, por uma oportunidade a mais, né? Ou seja, está jogando fora aquilo que Jesus conquistou por ela na cruz. Está perdendo a oportunidade de ser abençoado nessa vida e de herdar a vida eterna, fazendo como o Esaú fez. A Bíblia diz que o Esaú foi profano, né? Por causa de um prato de comida, vendeu o seu direito à primogenitura, né? E quantas pessoas que estão aí fazendo isso? Não compensa, meu amigo e minha amiga. Não compensa. O Gease, por bobeira, morreu leproso. Perdeu a oportunidade de ser um grande homem de Deus, de continuar fazendo a obra de Deus ao lado do profeta Eliseu, como Demas, né? Que nós vimos no começo da mensagem. Como Demas, que abandonou Paulo, amando ao século, naquela época, ao mundo. E hoje não é diferente, não. Tem muita gente aí que estão deixando o manjar santo, os prazeres cristãos, por coisas passageiras, por coisas que vão passar, por coisas que vão se acabar. Meu amigo e minha amiga, pense comigo, você só tem uma vida. Valorize o que Deus colocou na tua mão. Fique no caminho certo. Permaneça servindo a Deus. Porque você não vai só ser abençoado aqui, mas você vai ter a vida eterna. Para a gente encerrar aqui, tá me dando sono já, né? Meu olho já tá daquele jeito, né? Eu fiz, para a glória de Deus, 3 cultos hoje. E eu tô aproveitando a oportunidade, já gravando um vídeo agora também, mas olha, eu tô com sono, viu? Mas é para a glória de Deus. Para a gente encerrar aqui, Lucas 24, 49, Jesus deu as últimas instruções para os discípulos antes de subir ao céu, né? Olha o que Jesus falou assim, ó. Olha só. Olha lá. E Jesus, ainda estando com eles, disse: ficai em Jerusalém, até que do alto se cumpra a promessa de meu Pai, né? Eu estou falando numa linguagem mais atualizada, mais antiga, tá? Até que sejais revestido de poder. Ou seja, a promessa aqui era o Espírito Santo, né? Jesus falou: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, tá? Lucas 24, 49, tá? Por quê? 2 desses discípulos tinham ido para Emaús, né? Jesus havia ressuscitado e 2 deles, em vez de ficar em Jerusalém, foram para Emaús. E Jesus encontrou eles no meio do caminho. Eles voltaram para o caminho que Jesus mandou, né? Então Jesus falou: fica em Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês. No caso, essa Jerusalém aqui é a Jerusalém velha, né? Que é a Jerusalém que nós conhecemos, que fica em Israel. Mas hoje, qual é a maior promessa que nós temos? Apocalipse 22, verso 1. A nova Jerusalém. Nós temos a maior promessa que, além de ser abençoado nessa vida, nós vamos ir morar na cidade santa. Ou seja, se nós ficarmos firmes nesse caminho, nós não vamos só ser abençoados aqui. Aqui seremos abençoados, vamos desfrutar o melhor dessa terra. Mas quando a gente passar dessa para outra, vamos alcançar a vida eterna. Então permaneça nesse caminho, meu querido amigo, minha querida amiga. Permaneça no caminho certo. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti
te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Jesus assim, Ele me permitir.